Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje faremos a correção da atividade de comparação e operação com números reais. Vamos nessa? A primeira questão diz o seguinte: a comparação raiz de 16 mais 9 é igual a raiz de 16 mais raiz de 9. Gente, ele quer que você diga se esse lado, quando resolvido, é igual a esse outro lado, certo? Note que o 16 e o 9 está dentro da raiz. É o mesmo que separar por uma soma. Vamos nessa resolver para ver se é. Então, vamos resolver primeiro esse lado. Temos raiz 16 com 9 vai dar 25, certo? Igual, não é isso? A raiz de 16, 4, porque 4 vezes 4 dá 16, mais raiz de 9 dá 3, certo? Raiz de 25 dá quanto? 5, porque 5 vezes 5 seria 25. E 4 com 3 dá 7. Gente, 5 é igual a 7? Claro que não. Então, a comparação entre esse membro aqui e esse outro membro aqui é incorreta. Então, a resposta correta é não, certo? Vamos agora à segunda questão. A comparação raiz quadrada de 4 vezes 25, certo? É igual eu separar raiz de 4 vezes raiz de 5. É basicamente a mesma coisa, só que agora o sinal é de multiplicação. Vamos ver se essa comparação é verdade? Então, temos raiz 4 vezes 25, resolvendo o que está dentro aqui, vai dar 100, certo? Igual a raiz de 4 é 2. Raiz de 25 vai ser 5, certo? Quanto é a raiz de 100? 10, não é isso? Porque 10 vezes 10 dá 100. E quanto é 2 vezes 5? 10. É daí que parte uma propriedade importante. Toda vez que tiver dentro do radical uma multiplicação, podemos separar, certo? Cada um em um radical diferente. Então, se 10 é igual a 10, então a comparação está correta. Logo, a resposta vai ser sim, certo? Vamos agora à terceira questão. Trena ou fita métrica é uma régua flexível e é usada para medir a distância. Pode ser feita por uma fita de pano, plástico, fibra de vidro ou de metal, com marcações lineares. É uma ferramenta comum de medição. O seu design permite fazer grandes medidas de comprimento ou fazer medidas em torno de curvas e cantos, mas permitindo também carregar no bolso ou no kit de ferramentas. Um professor comprou um quadro branco para colocar em sua casa, mas antes de ir à loja, com o auxílio de uma trena, mediu as dimensões da parede onde iria colocar esse quadro. A parede tinha raiz de 5 metros de comprimento e raiz de 3 de largura. E ele queria que o quadro ocupasse toda a parede, toda a área proporcionada por essas dimensões. Qual é a melhor aproximação da área desse quadro? Use nos cálculos aproximações de duas casas decimais. Bom, gente, sabemos que o professor tinha um espaço lá na sua casa, uma parede que ele queria colocar um quadro que ocupasse toda essa área.
E ele disse que essa área era mais ou menos dessa forma, certo? E o comprimento era a raiz de 5 e a largura era a raiz de 3. Notem que isso aqui é um retângulo, não é isso? Então, a área de um retângulo é comprimento vezes a altura. Então, vamos ter que raiz de 5 vezes raiz de 3. E ele disse que era para aproximar em duas casas decimais. E é isso que vamos fazer. Onde tiver raiz de 5, a gente coloca 2, raiz ou 2,23, que é a raiz aproximada desse número. E onde tiver raiz de 3, a gente vai botar 1,73, que é a raiz aproximada desse número. Então vamos nessa. É só multiplicar a raiz de 5 por raiz de 3 para achar a área que tem que ser o nosso quadro, certo? Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer aqui 2,23 vezes 1,73. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 3, 21. Vai a 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Vai a 1. 7 vezes 2, 14. Com 1, 15. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Somando tudo dá 9, 7, 15, 8, 3. Note que esse número aqui tem duas casas decimais e esse tem duas. Logo, esse obrigatoriamente tem que ter 4. Então, vai ficar aqui a vírgula. Então, a área desse quadro vai ser de 3,85. Logo, o item certo é a letra C. É isso. Gostaria de agradecer e obrigado e até o próximo momento. Um abraço.